Fala aí, rapaziada, tudo bom? Espero que sim. Estamos passando por um momento difícil, a questão da pandemia, sobre o Covid-19. Espero que todos vocês estejam se cuidando e que logo nós retornaremos à nossa aula presencial no curso CPM. Vou me apresentar para vocês, sou o Michel, sou professor de língua portuguesa. Vou dar aula dessa disciplina junto com a professora Renata e o professor Sérgio, beleza? Essa aula será de número 2, a aula número 1 é da professora Renata, e a professora Renata vai falar sobre o processo de formação de palavras e a estrutura das palavras da língua portuguesa. Eu vou entrar com a segunda parte, falando das palavras variáveis da língua portuguesa, mais especificamente, beleza? Não vou entrar aqui no aspecto semântico e nem muito aprofundar no aspecto sintático. É apenas uma pincelada para fazer vocês relembrarem o que vocês já estudaram um tempo atrás, desde o seu primeiro ano do ensino fundamental até hoje no 9º ano, beleza? É a questão da morfologia das palavras variáveis. Vamos lá então para a primeira classe de palavra variável, que é o substantivo. Antes de eu começar a falar do substantivo, vou dar uma pequena definição da parte morfológica. Como eu já disse, parte da gramática que estuda a classe de palavras. Na língua portuguesa há dois grupos distintos de palavras. O que eu quis dizer com isso? Dessas 10 classes de palavras, elas vão se dividir em dois grandes grupos. As palavras variáveis e as palavras invariáveis. Dentro das palavras variáveis eu vou ter o substantivo, o adjetivo, o pronome, o numeral, o artigo e o verbo. 6. Dentro das palavras invariáveis eu vou ter o advérbio, a conjunção, a preposição e a interjeição. Isso vai ficar para uma próxima aula, beleza? Então vamos lá, já coloquei aqui embaixo, ó. Palavras variáveis, substantivo, adjetivo, pronome, artigo, numeral e verbo. Beleza? Vamos para a primeira classe de palavras variáveis. Substantivo. Eu dividi em aspectos semântico, morfológico e sintático, para tentar deixar mais didático a questão da explicação sobre essas classes de palavras variáveis, beleza? Do ponto de vista semântico, o substantivo é um nomeador. O que quer dizer? É uma classe de palavras que vai nomear as coisas no nosso mundo. Qualquer objeto, qualquer sentimento, qualquer ação que você faça, ela vai levar o nome. E quando você dá nome a essa coisa, entre aspas, você está utilizando um substantivo, beleza? Então olha a definição que eu botei. Do ponto de vista semântico, o substantivo é a palavra que nomeia tudo que tem substância. A substância vou colocar entre aspas. Tudo que existe, tal como céu, homem, mar, peixe, Rio de Janeiro, átomo, eletricidade. Tudo que imaginamos existir. Deus, fada, vampiro, anjo, duende, lobisomem, inferno, etc. Ou tudo que é conceito abstrato. Saudade, recriação, lealdade, riqueza, etc. Não é por nada que o substantivo é chamado de nome, nomeador ou designador, como eu disse antes. Beleza? É uma classe de palavras que serve para dar nome às coisas que nos cercam, na nossa sociedade, no nosso meio social. Agora o foco da aula. Do ponto de vista morfológico, o substantivo é uma classe de palavras que ele vai se flexionar, ele vai variar a sua forma. Pode ser em número, pode ser em gênero ou pode ser em grau. Preste atenção, gênero, número e grau. Por que eu estou falando isso? Porque eu uso a palavra menino para representar um ser de pouca idade do sexo masculino. Agora, quando eu uso menina, eu uso essa palavra para representar um ser de pouca idade do sexo feminino. O que eu quero dizer? Que eu tenho menino para um e menina para outro. Beleza? Eu posso também usar a quantidade, que é o número. Meninos, menino para um, meninos para mais de um. Eu também posso flexionar no grau. Menininho, meninão. Super menino, mini menino. Beleza? Como o exemplo que eu dei em cima. Do ponto de vista morfológico, o substantivo é uma palavra que varia em gênero, número e grau. Normalmente. Por exemplo, a palavra garoto varia em gênero, garota. Em número, garotos. Em grau, super garoto, mini garoto, garotão, garotinho. É por isso que se diz que o substantivo é uma palavra variável, porque muda de forma, por meio de desinências e de afixos.
Não vou entrar no mérito de explicar o que é desinência e afixo, porque eu acredito que todos vocês já sabem por causa da aula da professora Renata, que ela falou do processo de formação de palavras e da estrutura de palavras, beleza? Que vai trabalhar essa questão de afixos e desinência, a estrutura da palavra. Vamos fechar aqui o substantivo do ponto de vista sintático. O substantivo normalmente é o núcleo dos termos sintáticos. Ele pode ser sujeito, predicativo do sujeito, objeto direto, objeto indireto, adjunta de nominal, adjunta de verbial, aposto, vocativo, agente da passiva. Beleza? A única função que o substantivo não vai desempenhar vai ser o núcleo do predicado verbal. Porque o núcleo do predicado verbal e o núcleo do predicado nominal é um adjetivo, predicado nominal, e o núcleo do predicado verbal é um verbo. É o único dos dois termos sintáticos que ele não vai desempenhar. Beleza? Dentro da oração. Vamos para a próxima palavra. Adjetivo. Vou fazer o mesmo critério semântico, morfológico e sintático para tentar definir o que seja o adjetivo e focar no aspecto morfológico para falar que também é uma palavra variável em gênero, número e grau, beleza? Vamos lá, do aspecto semântico, o adjetivo ele é um qualificador, ele é um modificador de sentidos do substantivo, beleza? Mas ele não trabalha só para o substantivo, ele também trabalha para o numeral e para o pronome, beleza? E para as palavras substantivadas. Só que eu não vou entrar nesse método, que senão vai embolar a cabeça de vocês. Vamos focar que ele é um qualificador, ele é um modificador de substantivo, a grosso modo. Mas não quero excluir que há outras possibilidades de se relacionar com numeral, pronome, palavras substantivadas ou até mesmo orações. Mas eu não quero entrar nesse método para não embolar a cabeça de vocês, beleza? Então vamos lá. Do ponto de vista semântico, se eu pegar uma palavra, exemplo, porta, estou nomeando o objeto, beleza? E eu posso pegar uma qualidade dela, eu posso atribuir uma qualidade a ela, beleza? Se eu falar porta, sei lá, grande, eu estou pegando uma qualidade dela que é o grande, e esse grande é um adjetivo, beleza? É um caracterizador. Eu posso também chegar e falar porta bonita, dando uma característica, dando uma qualidade e modificando um pouco a palavra porta, porque não é mais qualquer porta, agora é uma porta que ela é o quê? Bonita. Ela é diferente da maioria das outras portas, beleza? Então o adjetivo serve para ele serve para ele modificar um substantivo, ou ampliando o sentido dele, ou restringindo o sentido dele, beleza? Vamos lá. Do ponto de vista morfológico, também é uma palavra que varia em gênero, número e grau. Porque como ela trabalha em favor do substantivo, se eu usar um substantivo masculino, o adjetivo é masculino. Se eu usar um substantivo feminino, o adjetivo é feminino. Se eu usar o substantivo no plural, ele vai ficar no plural. Se for no singular, vai ficar no singular. E eu posso também dar essa ideia de grau, tanto aumentativo como diminutivo para o adjetivo. Beleza? Exemplo. Menino bonito, menina bonita. Meninos bonitos, meninas bonitas, beleza? Menina muito bonita, menino muito bonito. Foi? E do ponto de vista sintático, o adjetivo só exerce duas funções sintáticas na frase, adjunta de nominal e predicativo, tanto do objeto como do sujeito. Não vou entrar no mérito para querer explicar agora, porque não é a hora, e isso não vai adiantar a vida de vocês, simplesmente vai só embolar mais ainda o entendimento de vocês. Mas eu quero que vocês prestem atenção que existe a função sintática do adjetivo, e essa função sintática do adjetivo é chamada de adjunta de nominal e predicativo. São essas duas únicas funções que o adjetivo desempenha dentro da oração. Beleza? Vamos para uma próxima classe de palavras agora, o artigo. Mesmo critério, semântico, morfológico e sintático. No aspecto semântico, o adjetivo ele desempenha vários sentidos a depender do contexto. Ele pode ser um individualizador, ele pode generalizar, ele pode indicar conhecimento da coisa ou desconhecimento, uma apreciação, uma depreciação, uma determinação, uma indeterminação, uma intimidade, uma aproximação numérica, uma intensificação, proximidade, diferenciar gênero. Enfim, ele tem vários aspectos semânticos, beleza? Eu posso chegar para vocês e falar assim, ó, vi uma menina passando na rua. Quando eu falo que vi uma menina passando na rua, eu estou querendo usar esse uma como
um indeterminante. Ele está indeterminando o substantivo menina, que eu não conhecia aquela menina. Agora, quando eu falo para você que eu vi a menina passando na rua hoje, esse A quer dizer que eu conhecia essa menina. Estou determinando essa menina dentro da frase, beleza? Tem uma grande diferença de falar vi uma menina passando na rua, eu vi a menina passando na rua. A questão de determinar e indeterminar, beleza? O foco da aula hoje é do ponto de vista morfológico. O artigo é uma classe variável em gênero e número, mas ele não vai se flexionar em grau, beleza? Então, sempre que eu utilizar um substantivo masculino, eu vou utilizar um artigo masculino. Quando eu utilizar um substantivo feminino, é um artigo feminino, beleza? Singular para o substantivo no singular e plural para o substantivo no plural. Exemplo, o menino, a menina, os meninos, as meninas. Preste atenção, eu não tenho um grau do adjetivo, beleza? A língua portuguesa não trabalha na norma culta, formal, com esse grau para o artigo. Pode existir sim na questão da língua informal, nessa questão da língua no sentido conotativo, em produções, sei lá, de música, de poemas, ou até mesmo na fala, quando a pessoa quer se expressar de forma mais subjetiva. Mas na questão formal da língua, não existe essa classificação de grau para o artigo na questão da variação. Beleza? Do ponto de vista sintático, o artigo é um termo que funciona sempre como adjunta de nominal, apenas adjunta de nominal. Não é igual o substantivo, tem várias funções sintáticas dentro da frase. Beleza? Continuando. Numeral. Do ponto de vista semântico, o numeral indica Do ponto de vista semântico, o numeral indica essencialmente a quantidade absoluta, que esse é o cardinal. Uma quantidade fracionária, que quando eu falo dos fracionários. Uma quantidade multiplicativa, quando eu falo do multiplicativo e ordem, sequência e posição para os ordinais. Beleza? Mas o foco da aula é o que? A questão da variação dessas palavras. Do ponto de vista morfológico, o numeral é uma classe variável, varia em gênero e número. Eu tenho diversos numerais que vão se variar em gênero e número. A questão mesmo do ordinal, o 1 e o 2. Um homem, uma mulher. Dois homens, duas mulheres. Três homens, três mulheres já não vai se flexionar. Mas quando chegar na casa das centenas, principalmente o número 200, 200 homens, 200 mulheres. 300 homens, 300 mulheres. Ele vai voltar a se flexionar novamente, beleza? Na casa do milhão, bilhão, trilhão, quadrilhão, bilhão, ele também vai se flexionar. Show? Sempre de acordo com o substantivo a qual ele está se referindo. Do ponto de vista sintático, o numeral é um termo que funciona como adjunta de nominal. Quando ele acompanha um substantivo, ele vai se chamar de numeral substantivo. Não houve uma adjetiva. Quando ele acompanha o substantivo, ele vai se chamar de numeral adjetivo, mas não houve uma adjetivação numeral. É apenas a função que ele está desempenhando. Além de contar, ele também está qualificando aquele substantivo, beleza? Mas eu não quero dizer para vocês que houve uma adjetivação do numeral. Não houve. E quando ele substitui o substantivo, ele vai desempenhar as mesmas funções sintáticas do substantivo. Mas preste atenção, eu não estou falando que o numeral virou um substantivo. Ele apenas está funcionando dentro da frase como um substantivo. Não houve uma substantivação do numeral. Beleza? Exemplo, ó, dois homens. Esse dois é um numeral adjetivo, porque além de ele estar dando uma quantidade, ele está especificando essa quantidade. Então ele trabalha como um adjetivo, entre aspas. Agora quando eu falo assim, ó, dois homens chegaram à festa. Um saiu, o outro ficou. Um saiu. Então quando eu uso o um nesse caso, ele é um numeral substantivo. Ele está trabalhando na função de substantivo, beleza? Porque ele está retomando o substantivo homens. Dois homens chegaram à festa, um saiu. Beleza? Ele está retomando esse substantivo, então ele está tendo a função de substantivo, mas eu estou querendo dizer para você que ele não foi substantivado. Beleza? Substantivar um numeral é como dizer assim, ó, o 2 é um cardinal. Eu usei a palavra 2 para nomear aquele número, aquele logaritmo.
beleza? Aí a palavra dor ela foi substantivada, ela se transformou num substantivo. Que o nome disso até é uma derivação imprópria, que eu não sei se a professora Renata trabalhou esse conceito com você lá no processo de formação de palavra, entendeu? Eu tenho vários critérios, eu tenho por afixação, eu tenho por prefixação, eu tenho por prefixação afixação, eu tenho parasintética, entre outras. E eu aqui, uma que é a mais complexa de ensinar é essa derivação imprópria, mas eu não vou entrar no mérito agora, que essa aula foi da professora Renata. Beleza? Vamos para a próxima classe de palavra. Pronomes. De novo, pelo aspecto semântico, morfológico e sintático. Pelo aspecto semântico, o pronome pode apresentar inúmeros sentidos, a depender do contexto. Posse, definição, generalização, questionamento, apontamento, aproximação, afetividade, ironia e depreciação. Beleza? Eu posso falar para vocês como exemplo de indefinição. Algum homem chegou. Algum é um pronome indefinido. Quem chegou? Quem é um pronome interrogativo. Beleza? Mas o foco da aula não é essa questão semântica do pronome, e sim a questão de variação desse grupo de palavras. Olha lá, o pronome é uma classe de palavras normalmente variável em gênero e número e que se refere a elementos dentro e fora do discurso. O que eu quero dizer para vocês? O pronome, ele ora vai acompanhar o substantivo, ora ele vai substituir o substantivo, dentro ou fora do discurso, dentro ou fora do texto. Mas isso é uma questão mais para compreensão e interpretação de texto, naquela parte da questão da coesão, coesão referencial e coesão sequencial, mais especificamente na coesão referencial, quando eu retomo o elemento dentro do texto ou fora do texto, entendeu? Endofórica ou esofórica, mas eu não vou entrar nesse método, não vai embolar a cabeça de vocês. O que eu quero falar para vocês? Que o pronome ele vai variar em gênero e número, também não vai variar em grau igual ao numeral, beleza? Ele chegou atrasado, ela chegou atrasada, eles chegaram atrasados ou elas chegaram atrasadas, beleza? Eu até posso usar o pronome no grau. Elazinha é minha paixão, mas eu estou fora da norma culta da língua portuguesa, fora dessa gramática padrão da língua portuguesa, estou indo para a questão da informalidade, essa questão da subjetividade do falante. Eu posso utilizar elazinha, é uma pessoa maravilhosa, mas para a gramática normativa não existe essa observação ainda. Pode ser que mude um dia, mas hoje não há essa observação na questão do grau dos pronomes, beleza? E do ponto de vista sintático, o pronome é um termo que funciona como adjunta de nominal quando ele acompanha o substantivo, alguma pessoa, pessoa substantiva, algum pronome definido, ou quando ele substitui o substantivo, ele vai desempenhar as funções do substantivo, que é sujeito, predicativo do sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, adjunta passiva, adjunta adverbial, aposto e vocativo. Beleza? Não vou entrar no mérito agora, porque eu vou acabar embolando a cabeça de vocês. O foco é a variação dessas classes de palavras, beleza? Substantivo, adjetivo, pronome, numeral, artigo e verbo. Essas 6 classes de palavras que são variáveis. Beleza? E para a gente fechar a nossa aula de hoje, eu vou falar um pouquinho do verbo. Do ponto de vista semântico, o verbo normalmente indica uma ação ou um processo, mas pode indicar estado, mudança de estado e fenômeno da natureza. Beleza? Sempre dentro de uma perspectiva temporal. O que eu quero dizer isso? Temporal, no modo, número e pessoa. Essas são as classificações que vão diferenciar muitas vezes um substantivo de um verbo, beleza? Porque eu posso chegar para você e falar assim, ó, um substantivo que vai indicar uma ação, plantação, é o ato de plantar. Ah, eu tenho uma plantação, estou fazendo uma plantação. Você pode confundir isso com o verbo plantar, mas não. A questão de diferença é número. Quando eu pego plantação, eu jogo o plural, as plantações. Eu coloco essa desinência de S no final. Agora, quando eu pego o verbo, o número, ó, eu planto, tu plantas, ele planta, singular. Nós plantamos, vós plantais, eles plantam. Eu tenho essa conjugação para saber o número da pessoa. Se é a primeira, segunda, terceira do singular, ou se é a primeira, segunda, terceira do plural. Por isso que é importante vocês terem noção esse ponto de vista morfológico da variação de gênero, número e pessoa. Porque isso vai diferenciar essa questão
de classificação das palavras. Porque geralmente se eu chegar a você falar que verbo é uma palavra que indica uma ação, e quando você se deparar com um substantivo que indica uma ação como plantação, você vai ficar na dúvida, ué, essa palavra aqui é um verbo ou um substantivo? Aí é muito simples, você pega e tenta conjugar essa palavra. Se essa palavra não entrar nessa conjugação do primeiro, segunda, terceira pessoa do singular, o primeiro, segunda, terceira pessoa do plural, ela logo será classificada como substantivo. Se ela entrar nessa conjugação, ela é um verbo propriamente dito. Beleza? Então o verbo é isso, ele varia em gênero e número, mas também não varia em grau. Foi? E do ponto de vista sintático, o verbo tem um papel importantíssimo dentro da frase. Sem ele, explícito ou implícito, não há oração na língua portuguesa, pois o verbo é o núcleo do predicado. Pode ser, não pode ser não, ele é o núcleo do predicado verbal. Quando eu tenho uma oração, quando eu tenho um predicado verbal, beleza? Mas ele também pode participar de um predicado nominal, só que nesse caso ele não vai ser um núcleo, vai ser um núcleo, vai ser um adjetivo ou um substantivo, beleza? O que eu quero dizer para vocês é que o foco agora não é essa parte sintática do verbo, é apenas a questão da variação, que eu acho que eu deixei bem claro para vocês. Eu apresento para vocês 6 classes de palavras que estão dentro do grupo das palavras variáveis, beleza? Substantivo, adjetivo, pronome, numeral, artigo e verbo. Tem o grupo das palavras invariáveis, que é advérbio, preposição, condição e interjeição, que vai ficar para uma próxima aula. E quero deixar também bem claro aqui que isso é só um aspecto morfológico. Se nós pegar para estudar cada palavra, nós vamos ter que se aprofundar mais ainda sobre cada conceito dessa palavra, beleza? O substantivo não é só essa questão de flexão entre masculino e feminino, singular e plural, aumentativo e diminutivo, beleza? Ele tem essa questão semântica, que é muito cobrada em prova, também tem essa questão sintática, que também é cobrada em prova. Mas eu vou falar agora para não entrar nesse método e não complicar o entendimento de vocês. Espero que eu fui bem claro, fui bem objetivo. Espero vocês sábado também na aula de reforço. E espero vocês durante a semana, nesse projeto que nós estamos fazendo aí no CPM. E é isso. Espero vocês sábado para a gente poder fazer os exercícios, praticar e massificar mais esse conteúdo. Um forte abraço, quero que todos se cuidem. Até a próxima aula.